Olá galera, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui da Encore e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o mês passado, o mês de setembro de 2022. Hoje é dia 3 de outubro, são um pouquinho mais, passou um pouquinho das 9 da noite aqui, um dia de forte alta na bolsa, né? Aliás, o mês passado pareceu um mês meio tédio, né? Porque a bolsa ficou meio parada, o Ibovespa, mas na verdade não, foi um mês bastante agitado, com queda forte na Bolsa Americana, e mal virou mês aqui também, já começou bem animado. Mas antes de falar sobre isso, um recado rápido. Eu tenho falado desde o começo do ano aqui nos vídeos que a gente acha que a Bolsa é uma grande oportunidade, valuations que a Bolsa está tão barata como eu vi poucas vezes na minha vida, né? A gente falou isso bastante. E a coisa que eu mais vi como risco, eu parei de contar lá em fevereiro, é o pessoal preocupado com a eleição. E eu falei bastante sobre isso, e primeiro turno passou e já vimos o que aconteceu hoje, né? Uma alta impressionante. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Mas eu queria repetir um conceito que eu tenho falado, que é a história de que investir olhando para a política, né? O que a gente faz da vida aqui, né? A gente, investimento é como se fosse um painel de avião de coisas que a gente olha, né? Tem coisa que a gente olha para levantar o voo, ou coisa que a gente olha para pousar, é um monte de coisa, né? E que investir olhando para a política, gente, assim, é você tentar voar este avião olhando só para essa luzinha vermelha aqui do canto, entendeu? Não é que essa luzinha não é importante e vai ter hora que você tem que olhar para ela, né? Mas não é só para isso que a gente tem que olhar. E eu continuo achando que a gente está num ponto de ciclo, o ciclo virou, e que isso é muito mais importante do que a eleição. Mas é isso. Cada mês eu tenho achado que esse ciclo virou desde julho, e cada mês que vai passando tenho acreditado mais nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também neste vídeo. E se você concorda e quer conhecer os nossos fundos, né, de bolsa e long bias aqui, entra aqui no QR Code que está aqui, ou entra em encore.am de Asset Management. O ano tá legal. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a performance dos fundos, né? A bolsa no último mês subiu meio, o índice de small caps SML caiu 1,8, né? Como é que a gente foi? O Encore Ações caiu um pouquinho, 0,2. O Encore Long Bias foi melhor do que a bolsa, subiu 1,5. O Encore Prev 100 subiu ainda um pouquinho mais, 1,8. E tem o Encore Prev 70, que é para público geral, mas a gente ainda não pode falar. Aí no ano, então, o Encore Ações está subindo 1,7. Isso tudo não tem a cota de hoje, né, que foi muito forte, mas isso a gente só vai ficar sabendo a cota oficial amanhã, né? Então no ano a gente está subindo 1,7 no Encore Ações. O Encore Long Bias está indo melhor, está subindo 8,5. E o Encore Prev 100, o FIC está subindo 14,4, está indo bem, a gente está feliz com ele aqui. E a cota de hoje certamente vai ser bem boa, vamos ver amanhã. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mês. Voltando para a história do ciclo, né? Com essa valoração forte da bolsa hoje e com o dólar, o real valorizou muito hoje também. Esse gráfico que eu estou botando na tela aqui agora, se você tivesse vendido o S&P, né, que é em dólar, obviamente, a bolsa americana, no começo do ano, e pegou esse dinheiro investido no EWZ, que é a nossa bolsa em dólar, né, você estaria ganhando mais de 50%. Quem diria que a gente ia subir tanto no relativo, em relação à bolsa americana, né, no começo do ano, em um ano eleitoral, né, essa partezinha vermelha que eu marquei aqui mostra exatamente a alta relativa. E um dos principais motivos de por que isso está acontecendo é a história do ciclo, porque a gente foi mal ano passado, né? O Brasil começou bem antes do ciclo de aperto monetário, de se preocupar com a história da inflação alta, né? Esse mês teve mais uma evidência de que o ciclo chegou ao fim, né, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, né, deixou a Selic parada lá, estava em 13,75, apesar de um discurso mais preocupado, mas ele tem que fazer esse discurso mesmo, né, ele deixou claro que a probabilidade agora é que o juro é daí para baixo. O próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, também disse que a gente já deve ver, talvez veja uma queda no segundo trimestre do ano que vem. E faz sentido, dado este gráfico que eu vou colocar na tela agora. Essa aqui é a mediana do consenso do Focus, do relatório do Banco Central de inflação, que a XP consolida nesse gráfico. Né? Repara como a inflação desse ano, em amarelo, está colapsando, né? Tipo, chegou a expectativa, a mediana da expectativa chegou em 9% quase para esse ano, para 2022, e já está vindo aí para 5,7%, e a do ano que vem para baixo de 5%, e a preta, que é a de 2024, menor ainda, né? Então, se a gente olha para essa expectativa de inflação
Faz sentido o juro ser 13,75 por quanto tempo, né? Porque a gente está falando aí que se a inflação no ano que vem for 5, com 13,75 de juros, a gente está falando quase 9% de juro real, né? Faz sentido isso? Que horas que o Banco Central tem que olhar para isso e falar assim, não, o juro pode cair? E, obviamente, não é nenhuma garantia de nada aqui, mas quando o juro cai, isso tende a ser muito bom para a Bolsa, né? A pista fica livre. E lá, nos Estados Unidos, a gente continua num ponto de ciclo muito ruim. Isso ficou mais evidente ainda com o número de inflação do mês passado, que de novo é pior que esperado, fazendo com que o Fed subisse os juros e continuasse adotando uma postura que a gente chama de hawkish, né? É uma postura austera, né? Deixando claro para o mercado que vai subir taxa e está preocupado com o combate à inflação. Aqui a gente está vendo o momento oposto, né? A inflação, as expectativas caindo. E essa postura hawkish e essa inflação mais alta fez com que o S&P caísse mais de 9% no mês passado, né? E o Nasdaq mais de 10%. Quedas fortes na bolsa lá, né? O nosso fundo, inclusive, em Core Long Bias, ele foi melhor do que o Encorações, né, que o nosso long only, que só tem a carteira comprada em Brasil, exatamente por isso, porque a gente carregou defesas contra a queda da Bolsa Americana. A gente estava vendido na Bolsa Americana enquanto comprado aqui no Brasil. Então essa diferença do 1,5 de alta do long bias para o menos 0,2 do Encorações é isso, foi que a gente ganhou um dinheiro também vendido na Bolsa Americana. Agora, nesse nível, a gente acha que não está mais assimétrico para a queda, pelo contrário. Então, a gente zerou essa defesa e ficamos só comprados em Bolsa Brasil no long bias, ou seja, uma carteira bem igual, bem parecida com a do Encore Ações, né? E hoje, no primeiro dia, ainda sobre os Estados Unidos, hoje, né, esse primeiro dia do mês, a Bolsa Americana subiu bem, né? E obviamente não foi por causa do primeiro turno da eleição aqui no Brasil. Na verdade, ela subiu bem por causa de um índice de atividade lá, chama ISM, que veio mais fraco que o esperado, ou seja, atividade mais fraca que o esperado. Esse é um indicador que absolutamente o mundo inteiro está olhando, porque geralmente quando esse indicador atinge um ponto mínimo e volta a bolsa lá também volta, porque isso indica ao Fed que o juro lá já está contracionista, então ele pode mudar a postura, e é o que também o mercado inteiro está olhando para tentar pegar uma volta da bolsa por lá, e esse número um pouquinho pior que esperado de hoje fez com que a bolsa lá animasse, mas a gente acha que ainda é muito cedo para cravar que esse ISM não vai continuar caindo, então fica meio assimétrico. Fica meio simétrico, né, o risco de alta e queda, então a gente decidiu não estar mais vendido na Bolsa Americana. Voltando para o Brasil, além da inflação que a gente já mostrou, que está vindo super bem, são vários outros indicadores de economia que estão melhorando, né? O desemprego, aqui na tela agora, bateu o menor nível desde o início de 2016. O PIB também está vindo super forte, né? O IBCBR, que é um indicador de PIB do Banco Central, que o Banco Central calcula, mês passado veio, ano contra ano, uma alta de 3,9 contra 2,8 esperados, é muito melhor que esperado. E tem um outro indicador que eu gosto muito de olhar, eu vou dar uma especial atenção para ele aqui agora, são os indicadores de confiança. Como é que eles são construídos, né? No Brasil, o que faz o FGV é uma pesquisa mesmo. Você está confiante com o presente? Você está confiante com o futuro? Ele faz isso para várias partes da cadeia, né? Mas antes de mostrar o da FGV, eu fiz esse gráfico aqui, que eu botei na tela agora aí, que é esse indicador para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos é legal de ver, porque a gente tem dados longos, né? Aqui é desde os anos 90, e em azul escuro, no eixo da direita, é o índice de confiança do consumidor lá, quem faz a Universidade de Michigan, esse é um indicador que todo mundo olha por lá, e em amarelo é o S&P 500, a Bolsa Americana, no eixo da esquerda, em escala log. Mas perceba aqui no olhômetro, né, sem muito rigor estatístico, mas no olhômetro, que a bolsa tende a subir com o índice de confiança subindo, quando o índice de confiança cai, a bolsa também cai, aí sobe, enfim, desde lá, desde os anos 90 acontece isso bem, né, e agora a queda do Covid está escondida pela barra azul aqui, mas também quando caiu a confiança, a bolsa caiu por lá, depois subiu, melhorou, e agora com essa grande queda da confiança, a bolsa também tem caído por lá. Beleza, né? E quando eu trabalhava na XP ainda, eu fiz uma carta para os fundos de lá faz um bom tempo, que eu fiz várias confianças do consumidor pelo mundo, e comparei com as bolsas dos respectivos lugares, e é impressionante, de 20 lugares, acho que só um que não dava exatamente esse comportamento, mas é bem evidente, né? Quando está todo mundo confiante, provavelmente o investidor também tá, a bolsa sobe, por aí vai. E agora vamos para os da FGV.
Agora na tela, esse aqui na tela agora, é o índice de confiança do consumidor do FGV. Esse gráfico foi feito pelo time da XP lá, obrigado, Vitor Scalê, que fez esse gráfico. A linha preta é a média das duas outras linhas, né? O que é? A linha cinza é a confiança do consumidor corrente, a confiança hoje. Você pergunta lá, está confiante? E em amarelo é a expectativa, a confiança com o futuro, as expectativas. E olha só o que aconteceu esse mês, né? Alta fortíssima na confiança, especialmente das expectativas, que passou de 100, ou seja, o consumidor está otimista com o futuro, né? É claro que essa alta deve ter parte, né, deve ter vindo parte também por causa do auxílio que o governo deu, mas não deixa de ser uma boa notícia. E se a gente pegar, né, a GV faz também para outras confianças, né? Por exemplo, essa aqui na tela agora é a confiança do varejo, que também deu uma acelerada, também está acima de 100, inclusive isso aqui na média, né, no total, está acima de 100, na região do otimismo. Agora a de serviços na tela, olha aí galera, a de serviços também está acima de 100 e num ponto mais alto desde 2013, né? Isso é bem surpreendente. Agora a da construção na tela também, né, no ponto, também melhorou e no nível alto desde 2013. A única que não está em nível tão alto crescendo é essa na tela agora, que é da indústria, mas longe de estar ruim, está flutuando aí ao redor de 100, e desde esse repique por causa do fim do Covid, se você tirar ele, esse nível que estamos flutuando agora é o nível da época de otimismo lá, né, de 2016, 17, 19, ou seja, uh, uh, esses indicadores mostram que o pessoal está confiante na sua economia. E geralmente você. E por que isso é importante? É porque você vai investir, você vai abrir uma loja, você vai construir uma fábrica, vai subir um prédio, se você está confiante. E obviamente isso tem todas as consequências positivas, né, para a economia. Então é por isso que a gente acompanha bastante. E a notícia veio bem forte, vem bem boa esse último mês por causa disso. Bom, em relação ao resto, poucas mudanças na nossa cabeça. A gente continua com a nossa posição de petróleo a gente vai ver agora nos próximos dias, literalmente nos próximos 2, 3 dias aí, o que a OPEP, né, a OPEC, fará em relação a cortes de produção, que a gente tem expectativa que deve ter corte nos próximos dias. E continuam valendo os gatilhos que a gente citou no vídeo do mês passado, como, por exemplo, a reabertura da China, que no dia 16 agora a gente tem a eleição, né, a recondução por lá. E isso pode trazer alguma abertura do país que aumenta a demanda do petróleo, ou também o fim da liberação da reserva emergencial do petróleo americano, né, a SPR, para quem está em dúvida sobre isso, eu expliquei mais no vídeo do mês passado, que deve acontecer lá em novembro, depois dos midterms, né, que é a eleição que vai acontecer por lá no começo de novembro, eleições da Câmara e do Senado. Então segue o jogo no petróleo. Em relação à China em geral, a gente já está começando a ouvir, ventilar algumas possibilidades de incentivo, uma coisa ou outra, mas a gente vai ficar bem atento em relação a isso. Passando agora para falar da nossa carteira, a gente estava com caixa alto ali no começo do mês passado, chegou a quase 20%, e com o net long, ou seja, a posição comprada líquida no long bias bem baixa, né, por causa dessa nossa defesa nos Estados Unidos. Só que a gente zerou essa defesa no long bias e a gente usou essa caixa para comprar algumas posições que chegaram em níveis que a gente gosta. Então, hoje a gente está mais exposto do que a gente estava. A gente comprou várias ações. A gente comprou BTG, a gente comprou Eneva, a gente comprou MRV, a gente comprou Idux. A gente também aumentou algumas posições que a gente já tinha, como Energisa Equatorial e Açaí. Lá mais para o começo do mês passado, depois que a gente estava com bastante caixa, a gente tinha zerado uma posição de Banco do Brasil, Petrobras e Ipera. E a gente também tinha vendido uma coisa ou outra pequeno. O net disso a gente gastou bastante do caixa. E hoje a gente tem menos de 10%, ou seja, a posição comprada no Encore Ações é de mais de 90% alocado. E no Long Bias e no Prev, como a gente zerou os hedges, também está bem parecido com isso. A gente está por volta de 90% net long com o Brasil. Né? Em Brasil, com aquela carteira que a gente tem falado bastante, que ela é bem defensiva, tem o hedge ali uns 15% em petróleo, era 20%, foi para 15% porque a gente zerou a Petrobras. Que equilibra bastante bem, né, com os nossos 25%, 30% de atacantes, mas a grande parte da carteira é bem defensiva, setor elétrico, açaí, coisas que a gente acha tranquilas e tem retornos esperados altos, né, ex ante, né. A gente continua bem preocupado com o cenário externo, então
vamos ficar atento aí para se o mercado melhora por lá e as volatilidades caem e o seguro fique barato, a gente volta, a ideia é voltar a fazer hedges, vamos ver. A gente não vai fazer o hedge porque a gente acha que vai cair, mas sim porque o seguro está barato. E agora, com essa queda toda e a volatilidade tendo subido por lá, o seguro está caro. Mas vamos torcer para ficar barato aí, que a gente vai ficar bem atento para fazer de novo. É isso, mas no Brasil a gente continua bem otimista. É óbvio que a gente tem que ficar atento aí com o desenrolar deste mês, por um motivo óbvio, mas a gente vai ficar atento, mas a cabeça é continuar otimista. É isso, senhores, muito obrigado pela confiança. Clique aqui em subscrever aqui no canal do YouTube para vocês receberem atualizações dos vídeos como essa. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem. Um grande abraço a todos.